Cala a boca. Teu pai vai saber que tipo de criança inútil e birrenta você é. Logo em seguida, a batida violenta de uma porta faz a mansão inteira estremecer. E ali, na porta dos fundos, Carolina parou e ficou ouvindo uma criança chorar desesperadamente. Nossa, que situação! Sussurrou Vera, a empregada que recebeu Carolina. A patroa tá nervosa de novo. Que patroa? Dona Bianca, a madrasta da menina. Mais gritos ecoaram pela casa. E cadê o pai? Viajando. Sempre viajando. Vera balançou a cabeça. Olha, querida, vou logo avisando. Esse emprego não é fácil, não. Carolina subiu correndo as escadas, seguindo o som do choro. No corredor, uma mulher loira e elegante saía de um dos quartos, batendo a porta atrás de si. Você deve ser a faxineira nova, disse Bianca, ajeitando o cabelo e tentando parecer calma. Que bom, porque preciso sair. A menina tá fazendo birra. Quando parar, você pode começar o trabalho. A menina tá bem? Tá sim, só fazendo escândalo, como sempre. Bianca desceu as escadas rapidamente, pegou a bolsa e saiu. O choro continuava vindo do quarto. Carolina bateu na porta. Oi, pequena. Posso entrar? O choro diminuiu um pouco. Não vou brigar, prometo. Ela abriu a porta devagar. Uma menininha de cabelos castanhos estava sentada no chão, abraçando as próprias pernas, o rosto molhado de lágrimas, os olhinhos inchados. Oi, linda. Como você se chama? A menina a olhou desconfiada. Manuela. Manuela. Que nome bonito. Eu sou a Carol. Por que você estava chorando? Manuela apontou para a barriga. Dói. Tá com fome? A menina fez que sim com a cabeça. Que horas você comeu? Não comi. Carolina olhou o relógio. 1h da tarde. Não tomou café da manhã? Bianca esqueceu. Esqueceu? Como alguém esquece de dar comida para uma criança? Vem, vamos achar algo gostoso para você. Manuela hesitou, mas pegou na mão de Carolina. Desceram juntas para a cozinha. Que tal um sanduíche e um suco? Gosto. Enquanto preparava o lanche, Carolina observava a menina, que balançava as perninhas na banqueta, prestando atenção em tudo. Quantas fatias eu cortei? Carolina mostrou o sanduíche. 2. Certinho. Você sabe contar até quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, que esperta! O rostinho de Manuela se iluminou. Era óbvio que ela não recebia elogios com frequência. Pode comer. Manuela devorou o sanduíche como se estivesse morrendo de fome. Carol, boa. Você que é boa, Manuela. Muito especial. Bianca falou, eu... ruim. O coração de Carolina apertou. Bianca tá errada. Você é uma menina linda e inteligente. Manuela parou de mastigar e olhou nos olhos de Carolina. Algo passou entre elas naquele momento. Confiança. Carol, fica. Vou trabalhar aqui todos os dias. Depois de comer, Manuela quis mostrar seus brinquedos. O quarto era grande, mas bagunçado. Ninguém ajudava ela a organizar. A menina pegou uns livros de figuras e começou a falar as cores. Azul, vermelho, amarelo. Perfeito. Sabe mais cores? Rosa, verde, roxo. Era impressionante. Manuela tinha muito mais capacidade do que quem convivia com ela percebia. Estavam brincando quando ouviram a porta da frente. Bianca tinha voltado. Manuela ficou tensa na mesma hora. Os passos subiam as escadas. Bianca apareceu na porta, viu Carolina e Manuela brincando e o rosto dela mudou. Manuela, você comeu? A menina fez que sim, encolhendo os ombros. Quem deixou? Manuela apontou para Carolina, mas não falou nada. Eu vi que ela estava com fome e fiz um lanche, explicou Carolina. Da próxima vez, pergunta antes.
Manuela tem horários para comer. Se come fora da hora, não vai querer jantar. Bianca se aproximou da filha com um sorriso forçado. Não é mesmo, amor? Você sabe que tem que esperar o jantar. Manuela olhou para Carolina, depois para Bianca, confusa. Agora fica quietinha enquanto a moça trabalha, tá bom? Manuela fez que sim, mas quando Bianca saiu do quarto, ela se aproximou de Carolina e sussurrou. Ela machuca. Carolina sentiu um frio na barriga. O jeito que Manuela falou, o medo nos olhinhos. Como ela machuca? Mas Manuela já tinha ouvido Bianca voltando e fingiu estar brincando. Bianca entrou no quarto de novo. Manuela, guarda esses brinquedos. Tá uma bagunça. A menina começou a guardar rapidamente, com medo. Mais rápido, seu pai não gosta de bagunça. Manuela tropeçou, tentando guardar tudo correndo, e alguns blocos caíram. Olha só, desastrada. Desculpa. Não adianta. Bianca pegou o braço de Manuela com mais força do que precisava, deixando a pele vermelha. Para de ser lenta. Manuela começou a chorar baixinho. E para de chorar também. Seu pai não gosta de criança chorona. Carolina teve que se controlar para não interferir. Se fizesse isso, seria mandada embora na hora e Manuela ficaria sozinha com Bianca. Pronto, agora vai brincar sozinha enquanto a Carol trabalha. Bianca saiu do quarto. Manuela mostrou o braço para Carolina. Estava com uma marca vermelha. Dói. Vem cá. Carolina abraçou a menina devagar. Manuela, quando alguém te machuca, pode me contar, tá bem? Bianca disse. Não pode contar. Papai vai me dar para outras pessoas. Carolina sentiu uma raiva enorme. Como alguém podia ameaçar uma criança assim? Manuela, me escuta. Seu papai nunca vai te dar para ninguém. Ele te ama. Ama? A pergunta partiu o coração de Carolina. Manuela não tinha certeza se o pai a amava. Claro que ama. Você é a filha dele. Manuela pensou um pouco, depois pegou papel e giz de cera. Desenhou duas figuras, uma grande com cabelo amarelo e uma pequena no chão chorando. É você? Carolina apontou para a figura pequena. Manuela fez que sim. E essa é a Bianca. De novo, ela confirmou com a cabeça. Ela faz isso quando seu papai não tá? Faz. Carolina guardou o desenho. Talvez um dia precisasse provar o que estava acontecendo. Quando estava indo embora, no final do dia, ouviu Bianca ao telefone. Oi, amor, tudo bem por aqui? A Manuela comeu direitinho, brincou. Tá uma gracinha. Mentira. Manuela tinha passado o dia com medo e com fome. A faxineira nova é boa. Manuela gostou dela. Pausa. Claro que vou cuidar bem da nossa princesa. Beijo. Carolina saiu da casa com o coração apertado. Manuela estava em perigo e ela era a única pessoa que sabia disso. No segundo dia, Carolina chegou e encontrou Manuela sentada na escada ainda de pijama. Oi, querida. Por que não se vestiu? Bianca não ajudou. Onde ela tá? Falando no telefone. Carolina ouviu a voz de Bianca vindo da sala. Tom doce, carinhoso. Ricardo, a Manuela dormiu super bem. Já tomou café, tá brincando. Uma gracinha mesmo. Carolina sabia que Manuela não tinha tomado café. A menina estava com fome havia horas. Claro, amor. Pode ficar tranquilo no trabalho. Aqui tá tudo sob controle. Bianca desligou e gritou. Manuela, vem aqui! A menina desceu correndo, tropeçando no pijama comprido. Por que ainda tá de pijama? Já passou da hora de se arrumar. Você não me acordou. Eu não sou sua babá. Você tem que aprender a fazer as coisas sozinha. Manuela baixou a cabeça. Vai lá se vestir e rápido. A menina subiu devagar. Carolina a seguiu. Precisa de ajuda? Preciso.
Carolina ajudou Manuela a escolher a roupa e se vestir. A menina estava com fome, então desceram para a cozinha. Que tal ovos mexidos? Gosto. Enquanto cozinhava, Carolina observava Bianca pela janela. Ela estava no jardim, falando ao telefone de novo, rindo descontraída. Mãe, eu não aguento mais essa situação. Toda vez que olho para ela, lembro que ele já foi pai com outra mulher. Carolina prestou atenção. Não é só isso, mãe. É que quando eu perdi meu bebê e ela tá aí viva, ocupando o lugar que deveria ser do meu filho, Manuela puxou a blusa de Carolina. Ovo! Pronto, já vai, querida. Bianca continuou no telefone. Eu sei que não é culpa dela, mas eu não consigo. E agora, com essa faxineira nova, a menina tá ficando mais esperta. Ricardo vai perceber que eu não cuido bem dela. Carolina serviu os ovos para Manuela, mas continuou ouvindo. Às vezes penso que seria melhor ela ir para uma escola especial, sabe? Interna. Aí eu e Ricardo podíamos ter nossa família de verdade. O sangue de Carolina gelou. Bianca queria se livrar de Manuela. Claro que não vou falar isso para o Ricardo agora, mas se eu conseguir provar que ela está muito difícil de lidar, a ligação acabou. Bianca entrou na cozinha e parou ao ver Manuela comendo. Ela não podia esperar o almoço. Ela estava com fome, respondeu Carolina. Manuela, você sabe que tem horário para comer. Se come agora, não vai querer almoçar. Mas estava com fome? Fome não é desculpa para desobedecer. Bianca se aproximou da menina. Termina logo isso e vai para o seu quarto. Preciso conversar com a Carol. Manuela comeu rapidinho e saiu. Bianca esperou a filha sumir para falar. Olha, Carolina, você parece uma boa pessoa, mas preciso deixar claro uma coisa. Manuela é uma criança especial. Ela precisa de rotina e de limites. Se você continuar mimando, pode prejudicar o desenvolvimento dela. Carolina respirou fundo, contendo a raiva. Eu só sei que você quer ajudar, mas quem decide o que é melhor para Manuela sou eu e o Ricardo. Você está aqui para limpar a casa, não para educar a menina. Entendi. Ótimo. Agora, se me der licença, preciso cuidar da minha enteada. Bianca subiu as escadas. Poucos minutos depois, Carolina ouviu. Manuela, o que é essa bagunça? Desculpa, os brinquedos caíram. Quantas vezes eu tenho que falar? Você tem que ter mais cuidado. Um barulho. Depois, choro. Para de chorar. Chorar não resolve nada. Carolina subiu correndo. Encontrou Manuela no chão do quarto, segurando o braço. O que aconteceu? Ela tropeçou, disse Bianca friamente. Eu avisei que ela é desastrada. Não tropecei, sussurrou Manuela. Bianca empurrou. Manuela, para de inventar mentiras, gritou Bianca. A menina começou a chorar mais forte. Tá vendo? Ela inventa histórias quando faz algo errado. É uma mania que ela desenvolveu. Carolina ajudou Manuela a levantar. O braço da menina estava vermelho. Machucou? Um pouco. Não machucou nada, interveio Bianca. Ela é dramática. Qualquer coisinha vira escândalo. Carolina levou Manuela para o banheiro e passou água fria no braço dela. Melhorou? A menina fez que sim, baixinho. Manuela, a Bianca te empurrou mesmo? A menina olhou para o corredor com medo e depois fez que sim, bem baixinho. Por quê? Ela disse, eu lenta para guardar brinquedos. Carolina sentiu uma raiva enorme, mas se controlou. Vem, vamos descer. O resto do dia passou tenso. Bianca tratava Manuela com frieza, ignorando quando a menina tentava conversar. Na hora do almoço, Bianca serviu apenas uma pequena porção para Manuela. Mas é só isso? Perguntou Carolina. Ela comeu ovos de manhã, lembra? Não pode comer demais. Manuela comeu tudo rapidinho, ainda com fome, mas não pediu mais. À tarde, quando Manuela estava desenhando na sala, Bianca chegou perto dela.
Que desenho feio! Por que você não consegue desenhar direito? Manuela parou de desenhar. Desculpa, seu pai vai ficar triste se vir esses rabiscos. Manuela rasgou o desenho. Assim é melhor. Pai não gosta de bagunça. Carolina assistiu tudo da cozinha com o coração partido. Quando Ricardo chegou no final do dia, a transformação de Bianca foi impressionante. Oi, amor. Ela correu para abraçá-lo. Como foi o dia? Cansativo e aqui? Tranquilo. Manuela se comportou bem. Brincou, desenhou. Mentira. Manuela tinha passado o dia intimidada e triste. Onde ela está? No quarto, descansando. Teve um dia cheio. Ricardo nem subiu para ver a filha. E a faxineira nova? Boa. Manuela gostou dela. Talvez até demais. Como assim? Ah, nada demais. É que Manuela está ficando muito dependente dela. Isso me preocupa um pouco. Por quê? Ela já perdeu a mãe, Ricardo. Se ficar muito apegada à faxineira e depois ela sair... Entendo, mas não é nada sério. Só acho que devemos ficar de olho. Carolina ouviu tudo da cozinha. Bianca estava plantando sementes de dúvida sobre ela na cabeça de Ricardo. Quando estava indo embora, Carolina subiu rapidinho para se despedir de Manuela. Tchau, querida. Até amanhã. Carol, Bianca vai machucar de novo? Não. Se você ficar quietinha, tá bem? E se ela fizer alguma coisa, você me conta amanhã, tá? Você é uma menina muito corajosa, Manuela. Sou? É sim, e inteligente também. Manuela sorriu pela primeira vez no dia. Carolina saiu da casa sabendo que a situação era pior do que imaginava. Bianca não era apenas negligente. Ela tinha um plano para se livrar de Manuela. E o pior, Ricardo não fazia ideia do que estava acontecendo na própria casa. No terceiro dia, Carolina chegou e ouviu gritos vindos do quarto de Manuela. Eu falei para ficar quieta. Por que você não obedece? Desculpa, só queria água. Água não, você já bebeu água na hora do café. Carolina subiu rapidamente. A porta do quarto de Manuela estava trancada por fora. Manuela! Carol! Me ajuda! Carolina procurou a chave e encontrou na cômoda do corredor. Quando abriu, Manuela correu para os seus braços. Por que você estava trancada? Perguntei para o papai por que ele não fala comigo. Aí a Bianca ficou brava. Carolina sentiu um nó na garganta. A menina foi castigada por fazer uma pergunta para o próprio pai. Quando isso aconteceu? No café da manhã. Ou seja, Ricardo saiu para o trabalho sabendo que a filha estava trancada no quarto. Vem, vamos tomar café. Estavam na cozinha quando ouviram barulho de carro. Papai! Manuela correu para a sala. Ricardo tinha voltado para buscar uns documentos. Quando viu a filha correndo na direção dele, parou surpreso. Oi, princesa. Que bom te ver acordada. Papai. Manuela se jogou nos braços dele. Ricardo pareceu desconcertado com o carinho da filha. O que você estava fazendo? Estava trancada. Trancada onde? Bianca desceu as escadas rapidamente. Ricardo, por que você voltou? Esqueci uns papéis. Manuela, o que você quer dizer com trancada no quarto? Por que você não fala comigo? Ricardo olhou para Bianca, confuso. Ela estava fazendo birra, Ricardo, explicou Bianca rapidamente. Tive que deixar ela no quarto para se acalmar. Não, eu não fiz birra. Só perguntei por que papai não fala comigo. A pergunta simples deixou Ricardo sem resposta. Quando foi a última vez que ele realmente conversou com Manuela? Claro que eu falo com você, princesa. Quando Ricardo ficou em silêncio, Bianca aproveitou. Viu como ela é? Sempre questionando, sempre insatisfeita. Às vezes é difícil lidar com ela. Não sou difícil, disse Manuela baixinho. Claro que não é. Ricardo se abaixou na frente da filha.
Hoje à noite nós conversamos, tá bem? Quando eu voltar. Promete? Prometo. Ricardo pegou os documentos e saiu. Manuela ficou radiante o dia todo contando para Carolina. Papai vai conversar comigo. Que bom, você tá feliz? Muito. Mas quando Ricardo chegou à noite, Bianca já tinha a desculpa pronta. Ricardo, a Manuela teve um dia difícil, fez birra, não quis comer direito. Acho que tá incubando alguma coisa. Já dormiu? Ela não estava doente de manhã. Você sabe como é criança. De uma hora para outra fica indisposta. Ricardo subiu só para dar uma olhadinha. Manuela fingiu que estava dormindo para não causar problema para a Bianca. No dia seguinte, o rostinho da menina estava triste. Papai esqueceu. Ele não esqueceu, querida. A Bianca falou que você estava doente. Não estava. Eu sei. Por que a Bianca mente? Como explicar para uma criança de 7 anos a maldade dos adultos? Às vezes, as pessoas fazem coisas erradas porque estão sofrendo. A Bianca sofre? Acho que sim. Nos dias seguintes, Carolina percebeu um padrão. Sempre que Ricardo mostrava interesse em ficar com Manuela, Bianca inventava uma desculpa. A menina estava cansada, doente, passando por uma fase difícil. Carolina decidiu ajudar Manuela de outra forma. Começou a ensinar coisas para ela durante o dia. Vamos aprender os dias da semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Manuela repetiu animada. Carolina ensinou também números até 20, como amarrar sapatos e algumas palavras em inglês. A transformação foi incrível. Em poucos dias, Manuela estava mais falante, mais confiante, mais feliz. Numa quinta-feira, Ricardo chegou e encontrou Manuela contando até 20. Manuela, onde você aprendeu isso? Carol ensinou. Ricardo olhou para Carolina surpreso. Ela é muito inteligente, só precisa de estímulo. Os médicos sempre disseram que ela teria limitações. Toda criança tem limitações, mas toda criança também tem potencial. Ricardo ficou observando Manuela mostrar como sabia amarrar os sapatos. Era óbvio que ele estava vendo a filha com olhos novos. Bianca observava da cozinha e não gostou nada do que viu. Naquela noite, Carolina ouviu uma discussão no quarto do casal. Não acho bom para a Manuela ficar tão dependente da faxineira. Dependente? Ela está aprendendo. E quando a Carolina sair, a Manuela vai ficar frustrada. Por que ela sairia? Ricardo, empregada não fica para sempre e a Manuela já está muito apegada. Ou talvez seja exatamente o que ela precisava. Alguém que acredita nela. Você está dizendo que eu não acredito? Não estou dizendo nada. Só acho que a Manuela está feliz. E você acha que eu não quero ela feliz? A conversa continuou, mas Carolina teve que ir embora. Uma coisa estava clara. Bianca estava plantando dúvidas sobre ela na cabeça de Ricardo. E isso significava perigo para Manuela. A oportunidade que Bianca esperava chegou numa sexta-feira. Ricardo teve uma reunião que se estendeu e Manuela acordou chorando de um pesadelo na madrugada. Carolina chegou de manhã e encontrou Manuela no quarto ainda abatida, enquanto Bianca falava ao telefone com Ricardo. Não sei o que fazer, amor. Ela teve uma noite horrível. Gritou a madrugada toda. Agora tá fazendo birra, não quer comer. Carolina observou. Manuela não estava fazendo birra. Estava assustada e cansada. Talvez você precise conversar com ela quando chegar. Ou quem sabe, eu ligo para o pediatra. Às vezes, criança especial precisa de remédio para controlar o comportamento. Remédio para controlar comportamento. Manuela tinha só 7 anos. Tá bom, amor. Beijo. Bianca desligou e olhou para Manuela com frieza. Seu pai está muito preocupado com você. Falou que, se não melhorar, vai ter que tomar remédio para ficar mais calma. Manuela ficou apavorada. Não quero remédio. Então para de fazer escândalo.
Carolina não aguentou. Bianca, ela não tá fazendo escândalo. Teve pesadelo. É normal criança ficar abalada. Desculpa, mas quem decide o que é normal para a Manuela sou eu e o Ricardo. Você é só a faxineira. A frase foi como um tapa na cara de Carolina. Durante o dia, Carolina tentou acalmar Manuela, que estava perturbada com a ameaça dos remédios. Conseguiu fazer a menina comer um pouco e até sorrir, brincando com massinha. Quando Ricardo chegou no final da tarde, encontrou Manuela desenhando na sala. Como ela tá? Perguntou. Melhor, respondeu Bianca. A faxineira conseguiu distrair ela, mas ainda acho que você devia conversar com ela. Ricardo se aproximou de Manuela. Princesa, a Bianca disse que você teve uma noite difícil. Manuela olhou para a Bianca, depois para o pai. Tive pesadelo. Com o quê? Monstro queria me levar. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ninguém vai te levar, Manuela. Você é minha filha. Vai ficar sempre comigo. Sempre? Sempre. Manuela se jogou nos braços do pai. Por um momento, Carolina achou que tudo podia se resolver. Mas no sábado, Ricardo decidiu trabalhar em casa. Era uma chance rara de ver como as coisas funcionavam. Carolina estava limpando o escritório quando ouviu Bianca chamando Manuela. Manuela, guarda esses brinquedos. Ainda brincando. Eu disse agora. Mais um pouco? Não. Agora. A voz de Bianca ficou agressiva. Manuela, com medo, começou a guardar os brinquedos, mas derrubou alguns blocos. Cuidado, você é muito desastrada. Desculpa. Desculpa não adianta. Você sempre quebra tudo. Isso não era verdade. Manuela era até mais cuidadosa do que outras crianças. Enquanto guardava os últimos brinquedos, Bianca esbarrou nela. A menina perdeu o equilíbrio e caiu, machucando o joelho. Ai! Viu? Desajeitada mesmo. Manuela começou a chorar. Ricardo apareceu na porta. O que foi? Manuela tropeçou brincando. Eu avisei que ela estava agitada, disse Bianca. Não tropecei. A Bianca me empurrou. Silêncio pesado. Ricardo olhou para Bianca, que fez cara de espanto. Ricardo, você ouviu isso? Ela está mentindo. Manuela não mente. Criança inventa história. Ela tropeçou e agora está me culpando. Não menti. A Bianca empurrou. Manuela chorava, frustrada por não conseguir explicar direito. Ricardo estava dividido. A filha falando uma coisa, a esposa falando outra. Bianca viu o momento crucial. Ricardo, tô preocupada. A Manuela está inventando cada vez mais histórias desde que essa faxineira chegou. Ontem disse que eu tranquei ela. Hoje, que eu empurrei. Acho que alguém está colocando ideias na cabeça dela. O olhar de Ricardo foi para Carolina. Carolina, você falou alguma coisa para a Manuela sobre como ela deve se relacionar com a Bianca? Não, senhor. Só brinco e ensino algumas coisas. Que tipo de coisas? Cores, números, palavras. E você nunca sugeriu que alguém estava maltratando ela? Carolina estava numa encruzilhada. Se falasse a verdade, seria demitida. Se mentisse, trairia Manuela. Eu só escuto quando ela quer conversar. E ela disse que alguém maltrata ela. Às vezes fica triste e não sabe explicar por quê. Viu? Disse Bianca triunfante. Ela está confundindo a cabeça da menina. A Manuela nunca teve esses problemas antes dessa mulher chegar. Ricardo suspirou. Carolina, acho melhor você se concentrar só na limpeza, tá bem? A educação da Manuela deixa por nossa conta. Sim, senhor. Carolina voltou para o escritório com o coração partido. Tinha acabado de falhar em proteger Manuela e sabia que as coisas iam piorar muito a partir dali. Depois da bronca de Ricardo, Carolina teve que ser mais cuidadosa.
mas Manuela encontrou um jeito de se comunicar com ela sem palavras. Quando Bianca estava chegando, a menina corria até Carolina e tocava no braço dela, fazendo um sinal com o dedinho. Esperta, sussurrava Carolina. Manuela sorria, orgulhosa. A menina começou a usar desenhos simples para se comunicar. Uma casa significava Bianca brava. Um coração significava papai chegando. Uma carinha triste significava tenho medo. Você é muito inteligente, Manuela. Sou muito mais do que todo mundo pensa. Durante a semana, Carolina percebeu que Manuela entendia expressões faciais melhor do que qualquer adulto. Como você sabe quando alguém está mentindo? Olho fica pequeno e quando seu papai está triste, não olha para mim. Era impressionante como a menina lia as emoções das pessoas. Na quarta-feira, Manuela fez um desenho que gelou o sangue de Carolina. Uma figura com cabelo amarelo falando no telefone. E ao lado escreveu: Manuela, sai. Onde você ouviu isso, Manuela? Foi a Bianca? Telefone. O que ela disse? Escola longe. A menina tinha entendido que Bianca queria mandá-la para um internato. Você tem medo? Manuela fez que sim, lágrimas nos olhos. Não quero sair. Eu também não quero que você saia. Naquela tarde, Bianca desceu e viu Carolina dando biscoito para Manuela. Quantas vezes vou ter que falar? Ela tem horário. Era só um biscoito. Biscoito vira 2. 2 viram onde vão parar os limites. Bianca se aproximou de Manuela. Sobe para o quarto. Mas ainda tô comendo. Manuela se levantou rapidinho, mas o biscoito caiu no chão. Olha só, sujou tudo. Desculpa, você é muito desastrada. Por isso as pessoas não têm paciência com você. A frase cruel fez Manuela abaixar a cabeça. Sobe e não quero ouvir barulho. Manuela subiu correndo. Carolina se aproximou de Bianca. Ela é só uma criança e eu sou a responsável por ela. Não preciso de opinião. Você só nada. Tá aqui para limpar, não para educar. Bianca subiu atrás de Manuela. Poucos minutos depois, Carolina ouviu a porta do quarto bater com força. Quando Ricardo chegou, Bianca já tinha a versão pronta. Como foi o dia da Manuela? Bem, brincou, comeu direitinho. Onde ela tá? Descansando. Teve um dia cheio. Ricardo nem questionou. Subiu rapidinho só para dar boa noite. Encontrou Manuela fingindo dormir. Boa noite, princesa. Boa noite, papai. Amanhã nós brincamos, tá? Tá. Mas, quando Ricardo desceu, Bianca comentou: Ricardo, tenho notado que a Manuela tá ficando muito dependente da faxineira. Como assim? Ela só quer brincar quando a Carolina tá por perto. Quando somos só nós duas, fica quieta, meio rebelde. Rebelde? Ah, nada sério. Só uma fase. Mas acho que devemos ficar atentos. Atentos a quê? Criança pode ficar confusa se receber educação diferente de pessoas diferentes. Ricardo ficou pensativo. Você acha que a Carolina está fazendo algo errado? Não, errado. Só diferente do que eu faço. E isso pode confundir a Manuela. Entendi. Não é nada grave. Só acho que devemos conversar com ela sobre manter consistência. No dia seguinte, Carolina chegou e encontrou Manuela meio tristinha. O que foi, querida? Manuela mostrou um desenho. Uma figura pequena, sozinha, longe das outras. Esse é você? É, porque tá sozinha. Bianca disse que você vai embora. Carolina sentiu o coração apertar. Eu não vou embora. Mas ela disse que papai não gosta de mim brincar com você. Isso não é verdade. Seu papai quer que você seja feliz. E você fica feliz brincando comigo. Fico. Então tá tudo bem. Manuela se animou um pouco. Mas Carolina percebeu que Bianca estava plantando inseguranças na cabeça da menina. À tarde, quando Manuela estava desenhando na sala, Bianca se aproximou.
Que desenho é esse? É a Carol. E eu? Por que você sempre desenha a Carol? Nunca me desenha. Manuela ficou sem resposta. Você gosta mais da Carol do que de mim? Eu? Gosta mais dela? Ela é legal comigo. E eu não sou? Manuela não sabia o que dizer. Tá bom, já entendi. Bianca pegou todos os desenhos de Manuela e rasgou. Se você prefere a faxineira, então não precisa desenhar mais nada. Manuela começou a chorar. E para de chorar. Criança chorona é chata. Quando Carolina viu os desenhos rasgados no lixo, sentiu uma raiva enorme, mas sabia que não podia confrontar Bianca diretamente. No final do dia, quando estava arrumando suas coisas para ir embora, encontrou Manuela escondida atrás da cor Carol da sala. O que você está fazendo aí? Escondida de quem? Bianca brava comigo. Por quê? Porque gosto de você. A frase partiu o coração de Carolina. Manuela estava sendo punida por gostar dela. Manuela, não tem nada de errado em gostar de mim. Tem. Bianca disse? Bianca está errada. Manuela mostrou uma folha amassada. Tinha conseguido salvar um desenho antes de Bianca rasgar tudo. Era uma figura pequena com lágrimas nos olhos. Esse sou eu. Ah, por que você está chorando no desenho? Porque a Bianca vai me mandar embora se eu gostar de você. Carolina abraçou Manuela, sabendo que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. Bianca não estava apenas sendo cruel. Ela estava destruindo sistematicamente qualquer fonte de alegria na vida de Manuela. E o pior, Ricardo não fazia ideia do que estava acontecendo na própria casa. Ricardo decidiu trabalhar em casa na quinta-feira. Queria observar melhor a dinâmica familiar. Eu vou ficar hoje, ele anunciou no café. Bianca ficou tensa. Mas você tem aquela reunião importante. Remarquei. Quero passar tempo com a Manuela. Ricardo, ela tem Carol. Se você mudar, ela fica agitada. Agitada ou apenas feliz de ver o pai? A pergunta pegou Bianca desprevenida. Durante a manhã, Ricardo observou tudo com atenção. Manuela estava brincando na sala quando Bianca chegou perto. Manuela, guarda esses brinquedos. Posso brincar mais? Não. Seu pai está trabalhando e precisa de silêncio. Mas não estou fazendo barulho. Tá sim. Agora guarda. Ricardo, que estava no escritório com a porta aberta, sabia que Manuela realmente não estava fazendo barulho. Poucos minutos depois, Carolina se aproximou da menina. Quer ajuda para guardar? Quero. Que tal um jogo? Carrinhos vermelhos numa caixa, azuis noutra. Jogo! Manuela ficou animada. Em 5 minutos, tudo estava arrumado e ela tinha aprendido separação por cores. Muito bem, você é super esperta. Ricardo viu a diferença com clareza. Com Bianca, Manuela guardava com medo. Com Carolina, aprendia brincando. À tarde, Ricardo desceu para brincar com a filha. O que você quer fazer? Posso mostrar o que sei? É claro. Manuela correu buscar papel e giz de cera. Sei escrever nome. Ela escreveu Manuela com letras trêmulas, mas legíveis. Nossa, quem te ensinou? Carol. Ricardo olhou para Carolina surpreso. Ela é muito inteligente, aprende rápido. Manuela, que mais você sabe? A menina mostrou. Contar até 20, algumas palavras em inglês, amarrar sapatos. Tô indo bem. Muito bem. Tô impressionado. Era óbvio que Ricardo estava vendo a filha com olhos novos. Bianca observava da cozinha, incomodada. Ricardo, ela não tá ficando agitada demais. Agitada? Ela tá feliz. Mas olha como tá falando alto, gesticulando. Ela tá empolgada porque alguém tá prestando atenção nela. Durante o jantar, Manuela contou sobre seus desenhos, músicas que sabia, histórias que gostava. Ela tá muito falante hoje, comentou Bianca em tom de crítica.
Ela sempre foi falante, só precisava de quem escutasse. Depois do jantar, Ricardo levou Manuela para o quarto. Gostou de brincar comigo? Adorei, princesa. Pode de novo? Posso todo dia? Ricardo olhou nos olhos da filha. Ela estava implorando por atenção. Vou tentar mais. Promete? Prometo. Quando desceu, encontrou Bianca na sala, de cara fechada. Preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre hoje. Você viu como a Manuela ficou diferente? Diferente como? Mais agitada, barulhenta. Isso não é normal. Bianca, pela primeira vez em muito tempo eu vi minha filha feliz. Mas criança especial precisa de calma, de rock'n'roll. Ela precisa de amor e atenção. E você acha que eu não dou isso? Ricardo hesitou. Dá, mas talvez não do jeito que ela precisa. Como assim? Hoje eu vi uma menina inteligente, curiosa, diferente da criança limitada que você sempre descreve. Ela teve um dia bom, mas as limitações continuam existindo. Ou talvez ela tenha mais potencial do que estamos percebendo. Ricardo, você trabalha fora. Eu convivo com ela todo dia. É exatamente por isso que quero observar mais. Você está duvidando do meu cuidado? Não estou duvidando. Só quero entender melhor. Entender o quê? Por que a Manuela parece uma criança diferente quando você não está por perto? Bianca ficou sem resposta. Amanhã quero ficar com ela de novo. Ricardo, não é pedido, é decisão. Naquela noite, Ricardo pensou em tudo que tinha visto. Manuela era mais capaz do que ele imaginava, e Carolina tinha conseguido em semanas o que nem ele nem Bianca conseguiram em anos. Pela primeira vez, começou a questionar se Bianca realmente queria o melhor para Manuela, ou se queria apenas o que era mais fácil para ela. No dia seguinte, Bianca acordou determinada a retomar o controle. Ricardo tinha saído para o trabalho depois de avisar. Quero que a Manuela tenha um bom dia, mas Bianca tinha outros planos. Manuela, vem aqui. A menina desceu animada, porque o pai prometera brincar de novo à tarde. Preciso conversar com você sobre ontem. Manuela se sentou na ponta do sofá. Você deixou seu pai preocupado. Como? Ficou muito agitada, muito barulhenta. Mas ele disse que gostou. Ele disse para não te magoar, mas depois me falou que você precisa aprender a se controlar. Manuela ficou confusa. Tinha certeza de que o pai ficara feliz. Pai gosta de criança calma, educada. Não de criança que fica gritando, fazendo escândalo. Não, não gritei. Gritou sim. E se continuar assim, ele não vai mais querer brincar com você. Não. Ninguém gosta de criança mal educada. Manuela começou a duvidar de si mesma. Se quiser que ele continue te amando, tem que ficar quietinha, sem falar muito, sem fazer barulho. Mas ele pediu para eu contar coisas. Ele estava sendo educado. Na verdade, ficou cansado. Lágrimas apareceram nos olhos de Manuela. Não chora. Choro é feio. Pai odeia criança chorona. Manuela engoliu o choro, confusa e machucada. Agora vai para o quarto. E lembra, se quer que ele goste de você, fica quieta. Manuela subiu devagar, destruída pelas mentiras de Bianca. Quando Carolina chegou, a casa estava estranhamente silenciosa. Cadê a Manuela? No quarto, descansando. Ela tá bem? Tá. Só aprendendo a se comportar melhor. Posso ver ela? Não. Ela precisa de disciplina. Carolina passou a manhã preocupada. Não ouvia nenhum som do quarto de Manuela. Na hora do almoço, Bianca chamou a menina. Pode descer. Manuela desceu com os olhos vermelhos, mas sem chorar. Oi, querida, sussurrou Carolina. Manuela olhou para ela, mas não respondeu. Manuela, a Carol falou com você.
Oi. A menina respondeu sem ânimo. Durante o almoço, Manuela comeu em silêncio, sem levantar os olhos. Tá vendo como ela tá comportada? Comentou Bianca. Muito melhor que ontem. Mas Carolina sabia. Aquilo não era bom comportamento, era tristeza. À tarde, Ricardo chegou animado. Cadê minha princesa? No quarto. Mas, Ricardo, ela tá meio estranha hoje. Estranha como? Muito quieta, meio triste. Acho que ficou envergonhada por ontem. Envergonhada? Por quê? Criança às vezes percebe quando se comporta inadequadamente. Ricardo subiu, confuso. Encontrou Manuela sentada na cama, olhando pela janela. Oi, princesa. Oi, senhor. Senhor? Por que não me chama de papai? A Bianca disse que é mais educado. Manuela, eu sou teu pai. Me chama de papai. Tá. O que você quer fazer hoje? O que o senhor quiser. Eu quero saber o que você quer. Manuela ficou em silêncio. Ontem você estava tão animada. O que aconteceu? Fiquei mal educada. Quem disse isso? A Bianca. Ricardo sentiu um incômodo. Manuela, eu adorei brincar contigo ontem. Mas a Bianca disse que o senhor ficou cansado. A Bianca estava errada. Tava sim. E eu quero brincar de novo. Um sorrisinho apareceu no rosto de Manuela. Posso mostrar desenho novo? Claro. Mas quando Ricardo viu os desenhos, ficou chocado. Eram figuras tristes, pessoas chorando. Por que teus desenhos estão tão tristes? Não sei. Tu tá triste? Manuela olhou para o corredor com medo. Às vezes. Por quê? Não posso falar. Para mim você pode falar qualquer coisa. A Bianca disse que não posso contar segredos. Ricardo sentiu algo errado. Que tipo de segredos? Não posso falar, senão o senhor não vai mais gostar de mim. A frase alarmou Ricardo. Manuela, eu sempre vou gostar de ti. Sempre. A menina olhou nos olhos do pai, querendo acreditar, mas ainda com medo. Ricardo desceu perturbado. Encontrou Bianca na cozinha. Que segredos a Manuela não pode contar? Segredos? Ela disse que não pode me contar certas coisas. Ah, isso. Eu expliquei para ela que não deve repetir tudo que ouve. Criança, às vezes, distorce as coisas. Distorce como? Ricardo, ela tem síndrome de Down. Às vezes entende errado e depois conta de forma confusa. Mas ela parecia com medo de me contar algo. Medo de te decepcionar. Eu ensino que ela deve pensar antes de falar. A explicação fazia sentido, mas Ricardo ficou com uma pulga atrás da orelha. Alguma coisa não estava batendo e ele ia descobrir o quê. Ricardo passou o fim de semana observando. Começou a perceber pequenas coisas que nunca tinha notado antes. No sábado de manhã, durante o café, Manuela derrubou um pouco de leite na mesa. Cuidado, Manuela, disse Bianca com irritação. Desculpa. Manuela encolheu os ombros, como se esperasse uma bronca maior. Não tem problema, princesa. Acontece, disse Ricardo, limpando com um guardanapo. Manuela olhou para o pai, surpresa, como se não estivesse acostumada com reações tão tranquilas. À tarde, Ricardo estava lendo no escritório quando ouviu Bianca na sala. Manuela, para de fazer barulho com esses brinquedos. Ricardo prestou atenção. O som era mínimo, apenas blocos sendo empilhados. Mas não estou fazendo barulho. Tá, sim, teu pai está tentando trabalhar. Posso brincar mais baixo? Não, guarda tudo e vai para o quarto. Ricardo franziu a testa. Por que Manuela não podia brincar na sala da própria casa? No domingo, ele decidiu testar algo. Manuela, quer me ajudar a lavar o carro? Posso. Claro. Bianca interveio rapidamente. Ricardo, ela vai se sujar toda e pode escorregar com a água.
Ela é cuidadosa e se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Ricardo levou Manuela para o quintal. A menina ficou radiante, ajudando a ensaboar o carro. Gosto de ajudar, papai. E eu gosto da tua ajuda. Quando voltaram, Bianca comentou: olha só como ela tá suja. Agora vai ter que tomar banho de novo. Não tem problema. Para você não tem. Quem vai dar banho sou eu. Eu posso dar. Você, Ricardo, você nem sabe como dar banho nela. Posso aprender. Ela precisa de cuidados especiais. Tem toda uma rocarol. Ricardo percebeu que Bianca sempre arranjava desculpas para ele não cuidar da própria filha. Na segunda-feira, decidiu fazer um teste mais direto. Bianca, hoje eu vou buscar a Manuela na escola. Por quê? Porque quero. Mas eu sempre busco. Ela está acostumada comigo. Ela também pode se acostumar comigo. Ricardo, mudança de rock'n'roll deixa ela nervosa. Como você sabe? Já tentamos? Não precisa tentar. Criança especial funciona melhor com rock'n'roll fixa. Ou talvez ela só precise de mais flexibilidade. Bianca ficou incomodada com a insistência de Ricardo. Naquela tarde, quando foi buscar Manuela, Ricardo conversou com a professora. Como a Manuela está se desenvolvendo? Muito bem. Ela é uma das alunas mais dedicadas. Dedicadas? Sim. Faz todas as atividades, interage bem com as outras crianças, é muito carinhosa e o comportamento é exemplar. Nunca tivemos problemas com ela. Ricardo ficou confuso. A descrição da professora não batia com a criança difícil que Bianca sempre descrevia. Ela fala sobre casa. Às vezes fala muito da Carol. Acho que é a babá, a faxineira. Ah, sim. Ela adora essa Carol. Sempre desenha vocês duas brincando. E sobre a madrasta? A professora hesitou. Bem, ela não fala muito sobre isso. Não fala nada? Uma vez desenhou uma figura feminina que chamou de madrasta. Mas, no desenho, a figura estava longe das outras pessoas. Longe, separada, como se não fizesse parte da família. Ricardo dirigiu de volta para casa, pensativo. Na escola, Manuela era descrita como carinhosa e bem comportada. Em casa, segundo Bianca, era difícil e problemática. Qual era a verdade? Quando chegaram, Bianca perguntou: como foi? Bem, a professora disse que a Manuela é uma das melhores alunas. Claro, na escola ela se comporta. O problema é em casa. Por que seria diferente? Porque em casa ela se sente mais à vontade para fazer birra. Ou talvez em casa ela não se sinta aceita. A frase escapou sem Ricardo perceber. Bianca ficou ofendida. Você está insinuando que eu não aceito ela? Não estou insinuando nada. Tá, sim. Você acha que eu trato ela mal, Ricardo? Eu só acho que talvez possamos ser mais positivos com ela. Positivos como? Elogiando mais, criticando menos. Ricardo, elogio demais estraga a criança. Ela precisa de limites. Claro que precisa, mas também precisa de carinho. E você acha que eu não dou carinho? Ricardo olhou para a esposa. Quando foi a última vez que viu Bianca abraçar Manuela espontaneamente ou elogiar algo que ela fez? Acho que todos nós podemos melhorar. Mas por dentro, Ricardo estava começando a questionar seriamente se Bianca realmente amava Manuela ou se apenas tolerava a presença dela. Na terça-feira, Bianca acordou sabendo que precisava agir. Ricardo estava fazendo perguntas demais, observando demais. Carolina, preciso falar com você. Sim, senhora. Tenho notado que você está se envolvendo muito com a Manuela. Como assim? Ensinando coisas, brincando. Isso não faz parte do seu trabalho. Ela gosta de aprender. Mas quem decide o que ela deve aprender somos eu e o Ricardo, não você. Carolina ficou em silêncio.
Além disso, a Manuela tá ficando muito dependente de você. Isso não é saudável. Ela só nada. Você tá confundindo uma criança que já tem limitações. Senhora Bianca, eu só quero ajudar. A melhor forma de ajudar é fazer seu trabalho. Limpar a casa, só isso. E se a Manuela quiser conversar, você escuta educadamente, mas não fica enchendo a cabeça dela com ideias. Que tipo de ideias? Que ela é mais inteligente do que realmente é, que pode fazer coisas que não pode. Carolina sentiu raiva, mas se controlou. Entendi. Ótimo. Porque se eu perceber que você continua interferindo na educação dela, vou ter que dispensar seus serviços. A ameaça foi clara. Carolina assentiu e voltou ao trabalho. Mais tarde, Manuela se aproximou dela na cozinha. Carol, por que você triste? Não tô triste, querida. Tá. Seus olhos estão diferentes. A percepção de Manuela era impressionante. É que às vezes os adultos ficam preocupados com coisas do trabalho. A Bianca foi má com você? Carolina hesitou. Como responder sem mentir, mas sem complicar as coisas? A Bianca só quer que eu faça meu trabalho direito. Você faz direito. Obrigada, querida. Manuela ficou pensativa. Carol, você vai embora? Por que pergunta isso? A Bianca disse que você pode ir embora. Carolina sentiu o coração apertar. Bianca estava usando a ameaça para assustar também Manuela. Eu não vou embora, tá bem? Promete? Prometo. Mas por dentro, Carolina sabia que a promessa podia ser difícil de cumprir. À tarde, Ricardo chegou do trabalho e encontrou Manuela quieta demais. O que você fez hoje, princesa? Brinquei no quarto. Sozinha. Sozinha? Por que não brincou na sala? Manuela olhou para Bianca antes de responder. Porque tenho que ficar quieta. Quem disse isso? A Bianca disse que você gosta de casa silenciosa. Ricardo olhou para a esposa, confuso. Eu nunca disse que queria casa silenciosa. Não disse diretamente, explicou Bianca. Mas você sempre reclama quando chega cansado e tem barulho. Que barulho? A Manuela brincando. Às vezes, ela fica agitada. Bianca, ela tem 7 anos. Criança de 7 anos faz barulho. Mas criança especial precisa de mais disciplina. Disciplina não é silêncio total. Ricardo se abaixou na frente de Manuela. Princesa, você pode brincar na sala, pode fazer barulho de criança. Tá bem. Mas a Bianca disse... Esquece o que a Bianca disse. O pai tá dizendo que pode. Manuela olhou, incerta entre o pai e a madrasta. Ricardo, não acha que isso vai confundir ela? Interveio Bianca. O que vai confundir é ela receber ordens contraditórias. Não são contraditórias, são complementares. Como assim? Eu cuido da disciplina diária. Você pode ser mais flexível nos fins de semana. Porque só nos fins de semana. Porque durante a semana ela precisa de roll-carol rígida. Ricardo estava ficando irritado com tantas regras. Manuela, a partir de hoje você pode brincar onde quiser na casa. Tá bem? Tá, papai. Bianca ficou visivelmente contrariada. Naquela noite, depois que Manuela dormiu, a discussão explodiu. Ricardo, você está minando a minha autoridade. Autoridade ou controle excessivo? Controle necessário. Você não convive com ela todo dia. E de quem é a culpa? Você sempre arranja desculpa para eu não ficar com ela. É porque eu não entendo as necessidades dela ou porque você não quer que eu entenda? Bianca ficou sem resposta por um momento. Ricardo, tô tentando proteger você. Proteger de quê? De se decepcionar. Manuela tem limitações reais. Se você criar expectativas demais, as únicas limitações que vejo são as que você coloca nela. A frase saiu mais dura do que Ricardo pretendia, mas era o que sentia.
Eu não coloco limitações. Eu reconheço a realidade. Que realidade? A professora diz que ela é uma das melhores alunas. Na escola é diferente. Por que seria diferente? Bianca não apresentou uma resposta convincente. Ricardo, você está mudando muito desde que essa faxineira chegou. Mudando como? Questionando tudo o que faço, duvidando do meu cuidado com a Manuela. Talvez porque eu esteja vendo a Manuela com outros olhos. Que olhos? Os olhos de um pai que percebeu que estava negligenciando a própria filha. Ricardo subiu para o quarto, deixando Bianca sozinha na sala. Ela sabia que estava perdendo o controle da situação. Ricardo estava acordando. Manuela estava ficando mais confiante. E tudo por causa de Carolina. Era hora de se livrar dela de uma vez por todas. No dia seguinte, Bianca ligou para uma amiga. Oi, Patrícia. Você conhece alguma agência de empregadas confiável? Por quê? Problemas com a atual? Muitos problemas. Preciso trocar urgente. O que ela fez? Tá se metendo onde não deve, influenciando a Manuela de forma inadequada. Nossa, que tipo de influência? Enchendo a cabeça dela com ideias erradas, fazendo ela questionar a minha autoridade. E o Ricardo sabe? O Ricardo está sendo manipulado também. Essa mulher é perigosa. Então demite ela. Não é tão simples. O Ricardo gosta do trabalho dela. Preciso de uma justificativa sólida. Que tipo de justificativa? Algo que prove que ela não é confiável. Bianca desligou com um plano formado na cabeça. Se não conseguia demitir Carolina por motivos óbvios, ia criar motivos que Ricardo não pudesse ignorar. E o primeiro passo seria colocar Manuela contra Carolina. Afinal, se a própria criança rejeitasse a faxineira, Ricardo não teria escolha a não ser demiti-la. Bianca sorriu friamente. Achou que seria mais fácil do que imaginava. Manuela era apenas uma criança com síndrome de Down. Como poderia resistir à manipulação de um adulto determinado? Mas Bianca subestimou duas coisas: a inteligência emocional de Manuela e a força da ligação que a menina tinha desenvolvido com Carolina. A guerra estava apenas começando. E Manuela, sem saber, ia se tornar a peça central de uma batalha pela própria felicidade. Na quarta-feira, Bianca acordou determinada. Ricardo estava fazendo perguntas demais. Era hora de se livrar de Carolina definitivamente. Ela esperou Ricardo sair e chamou Manuela. Preciso da sua ajuda hoje. Com o quê? Vamos descobrir se a Carol é honesta. Bianca tirou uma pulseira de ouro do próprio punho. Vou deixar isso num lugar especial. Se ela pegar, vamos saber que ela rouba. Ela não rouba. Vamos ver. Você não pode contar para ninguém, tá bem? Por quê? Porque é nosso segredo. Se você contar, a Carol vai fugir antes de provarmos que ela é má. Manuela ficou confusa, mas assentiu. Bianca escondeu a pulseira dentro do pano de prato que Carolina sempre usava para limpar. Agora você vai ficar quietinha e observar. Quando Carolina chegou, começou a limpeza normalmente. Bianca a observava de longe, esperando. Carolina, pode limpar a cozinha hoje? Precisa de uma caprichada. Claro, senhora. Carolina foi buscar os panos. Quando pegou o pano de prato, a pulseira caiu no chão com um barulho. Que estranho, murmurou, se abaixando para pegar. Era exatamente o que Bianca queria. Manuela, vem aqui agora. A menina correu para a cozinha, assustada. Olha só, peguei a Carol roubando. Manuela viu Carolina segurando a pulseira, confusa. Carolina, o que você está fazendo com a minha pulseira? Ela caiu do pano. Não sei como caiu do pano. Como a minha pulseira foi parar no pano? Não sei, senhora. Eu só peguei o pano e ela caiu. Manuela, você viu a Carol com a minha pulseira? Manuela olhou entre as duas, sem entender.
Vi ela com pulseira. Então ela roubou. Não, eu não roubei nada, protestou Carolina. Claro que roubou. Estava escondida no pano para você levar depois. Isso não é verdade. Manuela viu você com a pulseira, não viu? A menina assentiu, mas estava claramente confusa. Pega suas coisas e sai da minha casa. Senhora, por favor, me deixe explicar. Não tem que explicar nada. Ladra não fica na minha casa. Eu nunca roubei nada. A pulseira estava no pano. Que conveniente, não é? Carolina olhou para Manuela desesperada. Manuela, você sabe que eu jamais roubaria. Você me conhece. Manuela olhou nos olhos de Carolina e viu desespero genuíno, mas lembrou que Bianca dissera que era segredo. Eu não sei. Pega suas coisas agora. Carolina pegou a bolsa com lágrimas nos olhos. Manuela, eu vou sentir muito sua falta. A menina começou a chorar quando Carolina saiu. Para de chorar. Você devia ficar feliz. Tiramos uma ladra da nossa casa. Não queria que ela fosse embora. Ela era má, Manuela. Você vai entender quando crescer. Mas Manuela continuou chorando o resto do dia. Quando Ricardo chegou à noite, Bianca contou a versão dela. Demiti a Carolina hoje. Por quê? Peguei ela roubando a minha pulseira de ouro. Como assim, roubando? A Manuela viu ela com a pulseira na mão. Ricardo olhou para a filha. Manuela, o que você viu? Vi a Carol com pulseira. Onde? Cozinha. E você viu ela pegando a pulseira de algum lugar? Manuela hesitou. Lembrou que Bianca disse que era segredo. Não sei. Como não sabe? Pulseira caiu. Caiu de onde? Do pano. Ricardo franziu a testa. Bianca, a pulseira estava no pano de limpeza? Tava. Ela escondeu lá. Você viu ela escondendo? Não precisei ver. A evidência estava lá. De que evidência? Se ela escondeu no pano, por que deixaria cair na frente de vocês? Porque foi pega desprevenida. Ricardo não estava convencido. Manuela, a Carol parecia estar roubando? Não, parecia assustada. Assustada? Como se não entendesse. A observação inocente fez Ricardo pensar. Onde a Carolina está agora? Não sei, não me interessa. Eu vou procurar ela. Para quê? Para ouvir a versão dela. Ricardo, você não acredita em mim? Quero ter certeza antes de acusar alguém de roubo. Bianca ficou nervosa. Se você trouxer essa ladra de volta, eu saio de casa. Bianca, isso não é ameaça, é ultimato. Ricardo olhou para a esposa, percebendo pela primeira vez o tom de imposição. Por que você tem tanto medo de eu conversar com ela? Não tenho medo, só não aceito ladra na minha casa. Se ela realmente roubou, não tem problema eu conversar com ela. O problema é você querer impedir. O problema é você duvidar da minha palavra. Não estou duvidando, só quero entender melhor. Bianca percebeu que estava sendo muito defensiva. Tá bom, faz o que quiser, mas se ela voltar, eu saio. Ricardo ficou pensativo. A reação de Bianca estava estranha demais. No dia seguinte, ele decidiu investigar por conta própria. Na quinta-feira, Ricardo saiu para trabalhar, mas voltou 1 hora depois, sem avisar. Estacionou longe e entrou pelos fundos. Queria observar como Manuela estava se comportando sem Carolina. Encontrou a menina sentada na sala, sozinha, sem brincar com nada. Oi, princesa. Papai! Manuela correu para os braços dele. Por que você voltou? Bianca apareceu surpresa. Esqueci uns documentos. Ricardo se abaixou para Manuela. Por que você não está brincando? Não quero. Por que não? Tô triste. Triste por quê? Manuela olhou para Bianca com medo. Saudade da Carol.
Manuela, já falamos sobre isso, interveio Bianca. A Carol era má. Ela não era má. Era sim, ela roubou de nós. Não roubou. Ricardo prestou atenção na convicção da menina. Manuela, como você sabe que ela não roubou? A menina olhou para Bianca, dividida. Porque pulseira não era dela. Exato, por isso ela roubou. Não. Manuela ficou agitada. A Bianca pôs pulseira no pano. Silêncio total na sala. O que você disse? Perguntou Ricardo. A Bianca pôs lá. Manuela, para de inventar histórias, gritou Bianca. Não inventei, vi você colocar. Ricardo olhou para a esposa. Bianca, você colocou a pulseira no pano? Claro que não. Ela está confundindo as coisas. Não confundi. Você disse que era segredo. Manuela tem síndrome de Down, Ricardo. Ela inventa histórias. Não invento. Manuela começou a chorar. Ricardo pegou a filha no colo. Calma, princesa. Conta pro papai o que aconteceu. A Bianca pôs pulseira no pano, para Carol achar. Por quê? Para dizer que a Carol é ruim. Ricardo sentiu o sangue ferver. E ela mandou você não contar? Mandou, disse que era segredo. Ricardo olhou para Bianca com uma expressão que ela nunca tinha visto. É verdade isso, Bianca? Você vai acreditar numa criança com problema mental? Ela não tem problema mental. Tem, sim, e está inventando para defender a faxineira. Por que ela inventaria algo tão específico? Porque sente falta da Carolina e quer ela de volta. Ricardo colocou Manuela no sofá. Princesa, vai para o seu quarto um minutinho. Papai precisa conversar com a Bianca. Manuela saiu correndo. Bianca, me conta a verdade. Já contei. A verdade verdadeira. Ricardo, você armou para a Carolina ou não? Bianca percebeu que não tinha mais saída. Eu suspeitava que ela estava roubando. Suspeitava como? Pequenas coisas sumindo. Ela sempre perto. Que coisas? Um brinco, uma caneta. E você achou que testar com a sua pulseira de ouro era boa ideia? Queria ter certeza. E quando ela não pegou a pulseira, você decidiu acusar ela mesmo assim? Ela pegou sim. Bianca, ela achou a pulseira porque você colocou lá. Mas a intenção dela podia ser roubar? A intenção? Você está acusando alguém por intenção? Ricardo estava gritando. Você destruiu a reputação de uma pessoa inocente. Ela estava atrapalhando nossa família. Como? Fazendo a Manuela ficar rebelde. Fazendo você questionar meu cuidado. Talvez porque seu cuidado mereça ser questionado. Eu cuido muito bem da Manuela. Cuidar bem é usar ela para mentir sobre uma pessoa inocente? Bianca ficou sem resposta. Eu vou atrás da Carolina para pedir desculpas e depois vou pedir para ela voltar. Ricardo, se você fizer isso, eu saio de casa. Então sai. Bianca ficou chocada. Como assim sai? Se você não consegue conviver com alguém que faz minha filha feliz, o problema é seu. Você está escolhendo uma faxineira em vez da sua esposa. Estou escolhendo fazer o que é certo. Ricardo pegou as chaves. Aonde você vai? Procurar a Carolina. E se ela não quiser voltar? Vou entender. Depois do que você fez, ela tem todo o direito. Ricardo, se você sair por essa porta, eu... O quê? Você vai fazer o quê? Bianca percebeu que tinha perdido toda a influência sobre o marido. Nada. Só vou refletir sobre nosso casamento. Boa ideia. Ricardo saiu, deixando Bianca sozinha com suas mentiras desmascaradas. Ela subiu para o quarto de Manuela. Sua peste, você contou tudo. Você disse para não contar mentira. Eu disse para não contar o segredo. Mas o papai perguntou. E você não podia ter mentido. Não gosto de mentir. Bianca olhou para a menina com ódio.
Por sua causa, eu vou perder meu marido. Desculpa. Desculpa não adianta. Você arruinou tudo. Manuela começou a chorar. Para de chorar. Não resolve nada. Bianca saiu do quarto batendo a porta. Ela sabia que quando Ricardo voltasse com Carolina, sua posição na casa ia ficar insustentável. Era hora de ir embora, mas não sem antes dar o último golpe. Se não podia ficar com Ricardo, ia se certificar de que ninguém mais conseguiria também. Ricardo dirigiu pela cidade procurando Carolina. Lembrou que ela mencionara morar num bairro próximo ao centro. Depois de uma hora rodando, parou num posto para perguntar se alguém conhecia uma mulher chamada Carolina, que trabalhava como faxineira. Carolina Costa? Perguntou o frentista. Sei, sim. Ela tá ali na esquina vendendo quentinha. Ricardo encontrou Carolina numa barraquinha simples, servindo marmitas para trabalhadores. Carolina? Ela olhou e ficou surpresa. Senhor Ricardo, posso falar com você? Claro. Eles se afastaram da barraquinha. Vim te pedir desculpas. Desculpas? A Manuela me contou a verdade sobre a pulseira. Carolina ficou em silêncio. A Bianca armou tudo. Colocou a pulseira no pano para te incriminar. Eu sabia que tinha algo errado, mas quem ia acreditar em mim? Você tem razão. E eu peço perdão por não ter investigado antes. Obrigada por acreditar agora. Carolina, quero te oferecer o emprego de volta. Ela hesitou. Não sei se é boa ideia. Por quê? A senhora Bianca vai continuar lá e ela claramente me odeia. Na verdade, acho que a Bianca vai sair de casa. Como assim? Brigamos. Ela disse que, se eu te trouxesse de volta, ia embora. E o senhor escolheu me trazer? Escolhi fazer o que é certo para a Manuela. Carolina olhou para a barraquinha de quentinhas, depois de volta para Ricardo. Como a Manuela tá? Destruída, chorando, não quer brincar. Pergunta por você o tempo todo. Coitadinha. Ela foi quem me contou a verdade. Mesmo com medo, ela defendeu você. Ela é uma menina especial. É, e precisa de você. Carolina pensou por alguns segundos. Tá bom, eu volto. Sério? Mas, se a senhora Bianca me maltratar de novo, eu saio e não volto. Isso não vai acontecer, eu garanto. Eles voltaram juntos para casa. Quando entraram, a casa estava estranhamente silenciosa. Manuela! Ricardo chamou. Papai! A voz veio do quarto. Desce aqui. Tem uma surpresa. Manuela desceu devagar e viu Carolina. Carol! Ela correu e se jogou nos braços de Carolina. Oi, querida. Senti muito sua falta. Você voltou para sempre? Voltei. Promete? Prometo. Cadê a Bianca? Ricardo perguntou. No quarto, fazendo malas. Malas? Ela disse que vai embora. Ricardo subiu para falar com Bianca. Encontrou ela arrumando suas coisas. Então você decidiu sair mesmo? Não tenho escolha. Tem. Você deixou claro que prefere eles a mim. Prefiro a verdade à mentira. Ricardo, eu cometi um erro. Erro, Bianca. Você destruiu a reputação de uma pessoa inocente. Eu estava tentando proteger nossa família. Proteger de quê? De alguém que faz a Manuela feliz? De alguém que estava tirando ela de mim? A Manuela nunca foi sua. Você nunca tentou conquistar o amor dela. Tentei sim, mentindo para ela, usando ela nas suas armações. Bianca parou de arrumar as malas. Ricardo, me dá uma chance. Eu posso mudar. Eu posso aprender a lidar melhor com a Manuela. Bianca, você usou minha filha para incriminar uma pessoa inocente. Como eu posso confiar em você depois disso? Porque eu te amo. Amor não faz isso que você fez. Ricardo, por favor. Bianca, é melhor você ir mesmo. Precisamos de tempo para pensar. Ah, tempo para quê?
para decidir se ainda temos futuro juntos. E se eu não sair, aí vai ficar muito desconfortável para todo mundo. Bianca percebeu que não tinha mais poder de negociação. Tá bom, mas isso não acabou, Ricardo. Ah, não? Como assim? A Manuela é uma criança especial. Ela precisa de cuidados que uma faxineira não pode dar. Que tipo de cuidados? Cuidados de mãe. E se eu não puder ser a mãe dela, talvez seja melhor ela ir para uma família que possa cuidar adequadamente. Do que você está falando? Estou falando que existem famílias especializadas em crianças como a Manuela. Bianca, você está sugerindo que eu abandone minha filha? Estou sugerindo que você pense no bem-estar dela. O bem-estar dela é ficar com o pai que a ama e com uma faxineira como figura materna. Melhor com uma faxineira que a ama do que com uma madrasta que a maltrata. Bianca terminou de fazer as malas em silêncio. Ricardo, você vai se arrepender dessa decisão. Por quê? Porque criar uma criança especial sozinho não é fácil. E nenhuma mulher vai querer se casar com um homem que tem uma filha problemática. A Manuela não é problemática. Para você não é, mas para a sociedade que se dane. Bianca desceu com as malas. Na sala, encontrou Manuela brincando com Carolina. Manuela, vem se despedir. E a menina olhou para ela sem se mexer. Não quer, não? Por que não? Porque você é má. Eu não sou má, só tentei te educar. Mentiu sobre a Carol. Manuela, vai embora e não volta. A frieza de Manuela surpreendeu até Ricardo. Tá bom, mas um dia você vai entender que eu estava tentando te proteger. De quê? Manuela perguntou. De pessoas que fingem gostar de você. Manuela olhou para Carolina, depois de volta para Bianca. A Carol não finge. Você que fingia. A observação simples e direta deixou Bianca sem resposta. Ela saiu da casa sabendo que tinha perdido tudo, mas também sabendo que não ia desistir tão fácil assim. Se não podia ter Ricardo, ia se certificar de que ele também não seria feliz. E sabia exatamente como fazer isso. Com Bianca fora de casa, a vida mudou completamente. Manuela voltou a sorrir, brincar e aprender com Carolina. Ricardo começou a trabalhar meio período para passar mais tempo com a filha. Pela primeira vez, ele sentia que tinha uma família de verdade. Papai, posso perguntar uma coisa? Disse Manuela durante o jantar. Claro, princesa. A Bianca vai voltar? Não sei. Por que pergunta? Porque tenho medo. Medo de quê? Dela ser má de novo? Ricardo olhou para Carolina, que estava ajudando Manuela a cortar a comida. Princesa, se a Bianca voltar um dia, ela vai ter que prometer ser boa com você. E se ela mentir? Como assim? Se prometer, mas continuar má? A pergunta mostrou como Manuela tinha aprendido a desconfiar de adultos. Então eu não vou deixar ela voltar. Promete? Prometo. Manuela sorriu e continuou comendo. Depois do jantar, Ricardo colocou Manuela para dormir e desceu para conversar com Carolina. Como você acha que ela está lidando com tudo isso? Melhor do que eu esperava. Criança é resiliente, mas as coisas que a Bianca disse para ela, você acha que causaram algum trauma? Causaram, mas amor cura trauma. E a Manuela sabe que é amada. Por mim e por você? Sim. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Carolina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você se importa tanto com a Manuela? Porque ela me lembra meu irmão. Você tem um irmão com síndrome de Down? Tinha. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Como? Pneumonia. Mas na verdade ele morreu de falta de amor. Como assim? Meus pais se envergonhavam dele, viviam escondendo, não levavam em lugar nenhum, não estimulavam. Quando ele ficou doente,
quase não lutaram para salvar. Ricardo ficou chocado. Quando vi como a Bianca tratava a Manuela, lembrei do Júnior e jurei que não ia deixar acontecer de novo. Por isso você se dedicou tanto a ela. Por isso e porque ela merece. A Manuela é uma menina incrível. É, sim. Eles ficaram conversando até tarde sobre planos para o futuro de Manuela, escola, atividades. Por uma semana tudo foi perfeito, mas na sexta-feira Ricardo recebeu uma ligação no trabalho. Ricardo Moretti? Sim, aqui é a doutora Adriana Martins, do Conselho Tutelar. O sangue de Ricardo gelou. Pois não. Recebemos uma denúncia sobre negligência com uma menor sob sua guarda. Como assim negligência? Manuela Matarazzo, 7 anos, síndrome de Down. O que aconteceu com ela? Segundo a denúncia, a criança está sendo cuidada por uma funcionária sem qualificação enquanto o pai trabalha. A funcionária tem toda a qualificação e eu estou trabalhando meio período. Senhor Ricardo, preciso fazer uma visita técnica para avaliar a situação. Quando? Hoje à tarde. Hoje? É urgente. A denúncia alega risco iminente à criança. Ricardo desligou tremendo. Sabia exatamente quem tinha feito a denúncia. Chegou em casa correndo. Carolina, Manuela, o que foi? Carolina apareceu assustada. A Bianca denunciou a gente para o Conselho Tutelar. Como assim denunciou? Disse que a Manuela está sendo negligenciada, mas isso não é verdade. Eu sei, mas eles vão vir aqui hoje fazer uma avaliação. E se acreditarem na denúncia, podem tirar a Manuela de mim. Carolina ficou pálida. O que a gente faz? Prepara tudo direitinho. Casa limpa, Manuela bem cuidada, documentos em ordem. E eu? Você o quê? Eu sou só faxineira, sem curso, sem qualificação oficial. E se eles acharem que eu não posso cuidar dela? Ricardo não tinha pensado nisso. A gente explica que você tem experiência, que a Manuela te ama. Ricardo, se eles quiserem ser rigorosos, vão dizer que criança especial precisa de cuidador qualificado. Então, o que você sugere? Que você contrate uma babá com curso técnico. E você? Eu continuo como faxineira, mas oficialmente não cuido da Manuela. Mas ela não vai aceitar outra pessoa. Vai ter que aceitar, pelo menos até essa situação se resolver. Às 15h, a doutora Adriana chegou com uma assistente social. Boa tarde, sou a doutora Adriana Martins. Esta é a assistente social Paula. Boa tarde, entrem, por favor. Onde está a Manuela? No quarto, descansando. Posso vê-la? Claro. Elas subiram. Manuela estava brincando com blocos de montar. Oi, Manuela. Eu sou a Adriana. Oi. Como você tá? Bem. Quem cuida de você quando seu papai trabalha? Manuela olhou para Ricardo insegura. A tia Paula. Ricardo mentiu, apontando para a assistente social, que entendeu o código. E onde está a tia Paula? Aqui. A assistente social entrou na encenação. Oi, Manuela. Como foi seu dia? Bom. As perguntas continuaram por meia hora. Manuela respondeu tudo direitinho, mas Ricardo percebeu que ela estava confusa com a situação. Depois, elas conversaram com Ricardo sozinho. A denúncia alega que uma faxineira sem qualificação está responsável pela criança. Como podem ver, isso não é verdade. A Paula é formada em pedagogia. Posso ver o diploma dela? Ricardo estava numa sinuca de bico. Tá no carro dela. Ela pode buscar. Pode? A assistente social saiu para buscar o diploma inexistente. Senhor Ricardo, quem fez a denúncia alega ter informações detalhadas sobre negligência. O que tipo de informações? Que a criança fica sozinha com a empregada, que não recebe estímulos adequados, que está sendo prejudicada no desenvolvimento. Isso é mentira. Posso falar com a denunciante? Quem é? Bianca Moretti.
Diz ser madrasta da criança. Ex-madrasta. Estamos separados. Por isso ela denunciou. Provavelmente. A doutora Adriana anotou tudo. Vou fazer um relatório baseado no que vi hoje. A criança parece bem cuidada. Ela é muito bem cuidada. Mas vou precisar acompanhar a situação por algumas semanas. Sem problema. Depois que elas saíram, Ricardo se sentou no sofá, exausto. E agora? Carolina perguntou. Agora a gente torce para a Bianca não ter mais cartas na manga. Mas Ricardo sabia que Bianca não ia desistir. A guerra tinha apenas começado e dessa vez estava em jogo não apenas a felicidade de Manuela, mas a própria guarda dela. Na segunda-feira, Ricardo contratou o Dr. André Farias, advogado especializado em direito de família. A denúncia é séria, ele explicou. A Bianca alega abandono de incapaz e negligência. Mas a Manuela está bem cuidada. Legalmente, o problema é a Carolina não ter qualificação oficial para cuidar de criança especial. E o que isso significa? Podem determinar que a Manuela precisa de cuidador qualificado ou até mesmo transferir a guarda. Para quem? Para quem o juiz considerar mais adequado, incluindo a Bianca. Ricardo sentiu o chão desabar. Existe alguma solução? Algumas. Você pode contratar uma babá com diploma, colocar a Manuela em escola em tempo integral ou casar com a Carolina. Como assim? Se ela for sua esposa, pode cuidar da Manuela legalmente. Madrasta tem direitos. Mas não é muito óbvio? É, mas se vocês realmente se amam, pode funcionar. Ricardo voltou para casa pensativo. Encontrou Carolina ajudando Manuela com a lição de casa. Como foi, papai? Manuela perguntou. Foi bem, princesa. Continue estudando. Ricardo chamou Carolina para conversar na cozinha. A situação é complicada. O doutor André disse que podem tirar a Manuela de mim. Como assim tirar? Se provarem que você não tem qualificação para cuidar dela. E o que fazemos? Tem algumas opções. Ricardo explicou as alternativas. Carolina ficou em silêncio. E a opção do casamento? Ela perguntou. Seria conveniente, mas não quero que você se sinta obrigada. Ricardo, posso ser honesta? Claro, eu te amo já faz tempo. Ricardo ficou surpreso. Sério? Sério? Mas nunca falei porque você era casado e depois porque achei que era apenas gratidão. Não é gratidão. Eu também me apaixonei por você. Vendo como você ama a Manuela, como cuida dela, como faz nossa casa ser um lar de verdade. Eles se aproximaram. Então, quer se casar comigo? Ricardo perguntou. Para proteger a Manuela? Para proteger nossa família. Nossa família, Carolina? Não sei como explicar, mas vocês duas viraram minha vida. Não consigo mais imaginar existir sem isso. Nem eu, é um sim. É um sim. Eles se beijaram pela primeira vez, selando não apenas o compromisso legal, mas o emocional. Mas temos que ser discretos, disse Ricardo. Se parecer muito óbvio que é estratégia, entendo. No dia seguinte, eles foram ao cartório. Casamento civil simples, apenas com as testemunhas necessárias. Agora você é oficialmente senhora Matarazzo, disse Ricardo saindo do cartório. E a Manuela tem uma mãe legal. Quando chegaram em casa, Manuela correu para recebê-los. Cadê vocês foram? Fizemos uma coisa importante, disse Ricardo. O quê? A Carol agora é minha esposa. Manuela ficou confusa. Esposa é o quê? É quando duas pessoas se amam muito e decidem ser família. A Carol é família. Sempre foi, mas agora é oficial. Posso chamar ela do que você quiser. Manuela olhou para Carolina. Posso chamar de mamãe? Carolina se emocionou. Se você quiser. Quero. Então pode, mamãe.
Era a primeira vez que Manuela dizia essa palavra desde a morte da mãe biológica. À tarde, a doutora Adriana chegou para a quarta visita. Boa tarde. Soube que houve mudanças na situação familiar. É verdade. Ricardo sorriu. Me casei com a Carolina. Quando? Hoje de manhã. Bem conveniente, não acha? Doutora Adriana, posso ser franco? Pode. Sim, foi conveniente, mas também foi o que eu queria fazer há tempos. Como assim? Eu me apaixonei pela Carolina vendo como ela cuida da Manuela. O timing legal apenas acelerou uma decisão que eu já tinha tomado emocionalmente. E você, Carolina, também se apaixonou convenientemente? Doutora, eu me apaixonei pelo Ricardo muito antes de saber dos problemas legais. Se fosse só conveniência, teria arranjado outro emprego. Por que não arranjou? Porque não conseguia abandonar a Manuela, mesmo sendo maltratada pela ex-esposa dele, principalmente por isso. A Manuela precisava de alguém que acreditasse nela. A doutora Adriana anotou tudo. Posso conversar com a Manuela? Claro. Ela subiu para o quarto da menina. Oi, Manuela. Como você tá? Bem. Soube que agora você tem uma mãe nova. Tenho. Mamãe Carol. E como você se sente com isso? Feliz. Por quê? Porque agora tenho família completa. Explica isso para mim. Papai, mamãe e eu. Como outras famílias. E você gosta da mamãezinha? Gosto muito. O que ela faz que você gosta? Brinca comigo, ensina coisas, não grita. Alguém gritava com você? A Bianca gritava. E agora? Agora não, só amor, só amor. Papai ama, mamãe ama, eu amo. A doutora Adriana desceu, emocionada. A Manuela parece genuinamente feliz. Ela é, confirmou Ricardo. Vou fazer o relatório final. Baseado em tudo que observei, não vejo motivos para intervenção. Sério? A criança está bem cuidada, feliz, se desenvolvendo. O casamento pode ter sido estratégico, mas o resultado é positivo para ela. Quanto à investigação, vou recomendar o arquivamento do caso. Depois que a doutora Adriana saiu, a família comemorou. Acabou? Manuela perguntou. Acabou, princesa. A Bianca não pode me levar? Não pode. Naquela noite, Ricardo e Carolina conversaram depois de colocar Manuela para dormir. Você se arrepende? Ele perguntou. De ter me casado, de ter assumido uma família complicada. Ricardo, essa família não é complicada. É especial. Como assim? A Manuela me ensinou que amor não tem limitações, que a felicidade está nas coisas simples, que família é quem ama, não quem tem o mesmo sangue. E eu aprendi que ser pai não é só dar comida e casa, é dar atenção, carinho, presença. Agora somos 3 pessoas que se amam de verdade, 3 pessoas que vão enfrentar tudo juntas. Mas Ricardo sabia que a Bianca não ia aceitar a derrota facilmente. A guerra ainda não tinha acabado. As primeiras semanas de casamento foram de adaptação. Manuela levou alguns dias para se acostumar a chamar Carolina de mamãe, mas quando se acostumou, não parava mais. Mamãe, olha! Ela dizia a cada pequena conquista. Mamãe, vem! Quando queria mostrar algo. Mamãe, fico com você quando tinha medo. Ricardo observava as interações com emoção crescente. Pela primeira vez, desde a morte de Camila, sentia que Manuela tinha uma figura materna de verdade. Ricardo, posso perguntar uma coisa? Carolina disse numa noite. Claro. Você sente que está traindo a memória da Camila? A pergunta pegou ele desprevenido. Às vezes sim, mas não do jeito que você imagina. Como assim? Eu me sinto culpado por ter demorado tanto para dar para a Manuela o que ela precisava. Que coisa! Uma mãe que realmente a amasse. A Camila a amava.
Ela a amava. Mas a Camila morreu quando a Manuela era bebê. Ela cresceu sem referência materna e com a Bianca. A Bianca fingia e eu era cego demais para perceber. Ricardo, você fez o melhor que podia. Fiz? Deixei minha filha ser maltratada por 2 anos. Você não sabia. Devia ter sabido. Sou o pai dela. Carolina pegou na mão dele. O importante é que agora você sabe e está fazendo diferente. Graças a você. Graças a nós. Somos uma equipe agora. Na escola, as mudanças em Manuela eram evidentes. A professora comentou com Carolina. A Manuela está muito mais participativa nas aulas. Como assim? Antes ela era mais quieta, retraída. Agora levanta a mão, faz perguntas, interage com os colegas. Isso é bom, né? Muito bom. Mostra que ela está se sentindo mais segura. Segura como? Criança que se sente amada em casa fica mais confiante na escola. E como ela fala sobre casa? Sempre fala da mamãezinha com muito carinho. Desenha vocês 3 juntos o tempo todo. Em casa, Manuela realmente desenhava a família constantemente. Sempre as 3 figuras juntas. Papai alto, mamãe de estatura média, ela pequena. Todas sorriem. No 4º mês de casamento, Manuela teve uma crise de choro inexplicável. O que foi, princesa? Ricardo perguntou. Tenho medo. Medo de quê? Mamãe ir embora. Por que ela iria embora? A Bianca foi embora. Ricardo entendeu. Manuela tinha medo de que Carolina também a abandonasse. Manuela, olha para mim. Ela olhou. A mamãe Carol não é igual a Bianca. Como sei? Porque a mamãe Carol te ama de verdade. E a Bianca? Não amava, não. A Bianca fingia. Como sei que a mamãe não finge? Era uma pergunta difícil de responder para uma criança. Porque quando alguém ama de verdade, você sente aqui. Ricardo apontou para o peito. Sinto. Sente o quê? Que a mamãe me ama. Então pode ficar tranquila. Carolina, que ouviu a conversa da porta, entrou no quarto. Manuela, posso te contar um segredo? Pode. Eu te escolhi. Como assim? A Bianca foi obrigada a cuidar de você porque casou com seu pai. Eu escolhi cuidar de você porque quis. Escolheu mesmo? Escolhi desde o primeiro dia que te vi. Por quê? Porque você é especial. Eu sempre quis ter uma filha especial como você. Mesmo. Manuela abraçou Carolina forte. Eu também escolho você. Para quê? Para ser minha mãe para sempre. Para sempre. A partir daquela conversa, Manuela ficou mais segura. Parou de perguntar se a Carolina ia embora e começou a fazer planos para o futuro. Mamãe, quando eu crescer, posso morar com vocês? Claro, você sempre vai ser nossa filha. E quando vocês ficarem velhinhos, eu cuido de vocês, se você quiser. Quero, porque família cuida de família. Ricardo e Carolina se olharam, emocionados. Manuela tinha entendido perfeitamente o conceito de família. Uma noite, Ricardo encontrou Carolina chorando na cozinha. O que foi? Nada grave, só felicidade. Felicidade, Ricardo. Eu nunca pensei que ia ter uma família e agora tenho você e a Manuela. E nós temos você. Às vezes parece sonho. Se for sonho, não quero acordar. Nem eu. Eles se abraçaram, sabendo que tinham construído algo especial. Mas na semana seguinte, a Bianca voltaria para tentar destruir tudo que eles tinham conquistado. Numa quinta-feira de manhã, a Bianca apareceu na porta com um homem de terno. Ricardo, preciso falar com você. O que você quer, Bianca? Vim buscar o que é meu. Você não tem nada aqui. Tenho sim direitos sobre a Manuela. O homem se apresentou. Dr. Leandro Freitas, advogado. Venho representar os interesses da senhora Bianca.
Que interesses? Carolina perguntou, aparecendo na porta. A senhora foi madrasta da menor por 2 anos. Isso lhe garante direitos de convivência. Ricardo chamou o Dr. André pelo telefone. Doutor, preciso de você aqui. Urgente. Enquanto esperavam, Bianca entrou na casa. Cadê a Manuela? Na escola. Bem, a propósito, assim posso falar sem ela ouvir. Falar o quê? Sobre o futuro dela. Bianca, você não tem futuro com a Manuela. Tenho sim. Fui madrasta dela por 2 anos. Cuidei, eduquei, fui figura materna. Carolina quase riu. Figura materna. Você maltratava ela. Isso é sua versão. É a verdade. Prove. O Dr. André chegou rapidamente. Qual a situação? O Dr. Leandro explicou. Minha cliente quer direitos de convivência com a menor. A lei garante isso a madrastas que conviveram familiarmente. Por quanto tempo? 2 anos. E qual o pedido específico? Visitas quinzenais supervisionadas. E, se o pai se opuser, podemos apelar para a justiça, alegando que o casamento dele com a faxineira foi apenas para prejudicar os direitos da minha cliente. Ricardo percebeu a armadilha. Se lutasse contra as visitas, Bianca usaria isso para questionar seu casamento. Dr. André, ela pode conseguir isso? Tecnicamente, sim, se provar convivência familiar. Eu posso provar, disse Bianca. Tenho fotos, vídeos, documentos. Que tipo de documentos? Perguntou o advogado. Consultas médicas que acompanhei, reuniões na escola, compras que fiz para ela. Ricardo sabia que Bianca tinha mesmo essas coisas. Ela sempre documentava tudo para parecer boa madrasta. Mas tem um problema, disse o Dr. André. Qual? Se for provado que houve maus tratos durante essa convivência, os direitos são anulados. Como provar maus tratos? Questionou o Dr. Leandro. Testemunhas, evidências, confissão? Exato. Carolina teve uma ideia. Dr. André, posso falar 5 minutos sozinha com a Bianca? Não é recomendado. Por favor, talvez a gente consiga resolver isso sem advogados. Bianca aceitou. Os advogados saíram. Ricardo ficou na cozinha, mas deixou o celular gravando, escondido. Bianca, o que você realmente quer? Perguntou Carolina. Quero meus direitos. Que direitos? Você odiava a Manuela. Eu não odiava. Odiava sim. Você mesma falou várias vezes. Quando? Quando disse que ela deveria ter morrido com a mãe, quando beliscava ela, quando deixava com fome, quando gritava. Eu perdia a paciência às vezes. Às vezes, era sempre. Você maltratava uma criança inocente. Eu tentava amar ela. Tentava. Amor não se tenta, Bianca. Ou existe ou não existe. Eu não conseguia. Toda vez que olhava para ela, sentia raiva. Raiva de uma criança de 7 anos. Raiva da situação. Do fato de o Ricardo nunca ter me amado como amou a Camila. E você descontou isso na Manuela? Talvez. Sim. Como você descontava? Sendo dura, impaciente. Que mais? Carolina, você quer que eu confesse? Quero que você seja honesta pela primeira vez na vida. Tá bom. Eu odiava ter que fingir que gostava daquela menina. Odiava ter que cuidar dela. E como demonstrava esse ódio? Sendo cruel, dizendo que ela era um fardo, que por causa dela o Ricardo nunca ia me amar completamente. Você disse isso para a Manuela? Disse, e disse mais. Disse que ela arruinou minha chance de ser mãe. Ricardo na cozinha gravou tudo. Os advogados voltaram. Chegaram a algum acordo? Perguntou o Dr. Leandro. Chegamos, disse Carolina. A Bianca vai desistir de qualquer direito sobre a Manuela. E como assim desistir? Ricardo apareceu com o celular.
Porque ela confessou que odiava e maltratava a Manuela. Tá tudo gravado. O Dr. Leandro olhou para Bianca chocado. É verdade isso? Bianca percebeu que tinha caído numa armadilha. Foi uma conversa privada, que pode ser usada como evidência, confirmou o Dr. André. Bianca, disse Ricardo, você tem duas escolhas. Desiste dos direitos sobre a Manuela ou eu uso essa gravação contra você. E mais, nada de se aproximar dela. Você confessou que odiava minha filha, que maltratava ela, que dizia coisas cruéis. O Dr. Leandro sussurrou algo no ouvido de Bianca. Minha cliente aceita desistir dos direitos. Por escrito. Por escrito. O Dr. André preparou um documento de renúncia. Bianca assinou com lágrimas nos olhos. Ricardo, você vai se arrepender. Do quê? De escolher essa família em vez de mim. Já escolhi, Bianca, e foi a melhor decisão da minha vida. Bianca saiu da casa sabendo que tinha perdido definitivamente. À tarde, quando a Manuela voltou da escola, Ricardo contou que a Bianca não ia mais incomodá-los. Ela foi embora para sempre. Para sempre? Bom. Por que bom? Porque agora posso ser feliz sem medo. E pela primeira vez desde que a Bianca saíra de casa, Manuela sorriu sem nenhuma sombra de medo no olhar. 3 meses depois, a vida da família tinha se estabilizado completamente. A ameaça da Bianca havia passado e agora eles podiam focar no que realmente importava, ser felizes juntos. Manuela estava florescendo de uma forma que surpreendia até mesmo os médicos. Na última consulta com o pediatra, o Dr. Gustavo comentou: o desenvolvimento da Manuela está excepcional. Como assim? Ricardo perguntou. Ela está atingindo marcos que não esperávamos para a idade dela. E que tipo de marcos? Comunicação, coordenação motora, interação social, tudo melhorou significativamente. O que pode ter causado isso? Ambiente estável, amor incondicional, estímulos adequados. Carolina sorriu orgulhosa. E na escola, continuou, a professora diz que ela é uma das alunas mais queridas da turma. Mesmo sendo diferente? Manuela perguntou. Princesa, você não é diferente. Você é especial, respondeu Ricardo. Especial é bom? Especial é maravilhoso. Em casa, Manuela tinha desenvolvido pequenas roll-carols que mostravam como se sentia segura. Todas as manhãs, ela acordava e ia direto para o quarto de Ricardo e Carolina. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Bom dia, meu amor, respondia Carolina. Posso fazer café com vocês? Claro que pode. Na cozinha, Manuela ajudava com tarefas simples. Colocar pães na mesa, guardar louça, organizar as coisas. Sempre cantarolando baixinho, sempre sorrindo. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Pode. Você vai ter bebê? Carolina ficou surpresa. Por que pergunta isso? Porque outras mães da escola têm bebês. E você quer um irmãozinho? Quero, mas só se vocês quiserem. E se tivermos um bebê, você vai ajudar a cuidar? Vou ensinar tudo o que a mamãe me ensinou. Ricardo e Carolina se olharam. Eles tinham conversado sobre ter filhos, mas ainda não tinham decidido nada. Manuela, mesmo se tivermos outro bebê, você sempre vai ser nossa primeira filha. Sempre, sempre. Uma semana depois, na escola, houve festa do Dia da Família. Cada criança podia levar os parentes para apresentar para a turma. Manuela estava radiante. Papai, mamãe, venham conhecer meus amigos. Ela os apresentou para toda a turma. Este é meu papai, Ricardo. Esta é minha mamãe, Carol. Uma criança perguntou: Manuela, por que sua mãe não parece com você? Porque ela me escolheu. Como assim escolheu? Ela não precisava ser minha mãe, mas quis. Isso é mais especial.
A professora ficou emocionada com a resposta. Durante a atividade, cada criança tinha que desenhar sua família. Manuela fez o desenho de sempre. 3 figuras de mãos dadas, todas sorrindo, mas desta vez ela escreveu embaixo: "Minha família que me ama". "Manuela, você escreveu isso sozinha?" A professora perguntou. "Escrevi. A mamãe me ensinou." Ficou lindo. No final da festa, a diretora conversou com Ricardo e Carolina. "Quero agradecer vocês." "Por quê?" "A Manuela mudou completamente desde que vocês se casaram. Ela era uma criança triste, retraída. Agora é uma das mais participativas. Ela sempre foi especial, só precisava de amor. E vocês deram isso a ela. Ela nos deu muito mais." No caminho de volta para casa, Manuela disse: "Papai, mamãe, posso contar um segredo?" "Pode. Eu sou a criança mais feliz da escola." "Por quê?" "Porque tenho a melhor família do mundo." "Mesmo nós não sendo ricos?" Ricardo perguntou. "Ricos em quê? Em dinheiro?" "Somos ricos em amor. É melhor." Naquela noite, depois de colocar Manuela para dormir, Ricardo e Carolina conversaram na varanda. "Você se arrepende de alguma coisa?" ele perguntou. "De nada." "E você?" "Só me arrependo de ter demorado tanto para perceber o que realmente importa." "O quê?" "Que família não é quem você nasce. É quem você escolhe amar. E quem escolhe amar você de volta." "Oh, Manuela escolheu a gente desde o primeiro dia, e a gente escolheu ela também." Ricardo pegou na mão de Carolina. "Sabe o que eu quero para o futuro?" "O quê?" "Quero envelhecer vendo a Manuela crescer, se formar, talvez casar, talvez ter filhos. Você acha que ela vai conseguir tudo isso? Com o amor que ela tem em casa, ela vai conseguir qualquer coisa. Até ser mãe, principalmente ser mãe. Ela vai ensinar para os filhos o que aprendeu com você, o que eu ensinei. Que o amor não tem limites, que todo mundo merece ser amado, que família é sobre escolhas, não sobre sangue." Carolina se emocionou. "Ricardo, obrigada por me deixar fazer parte disso. Obrigado por completar nossa família." Eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que tinham vencido a batalha mais importante de suas vidas. Dentro de casa, Manuela dormia tranquila, sonhando com sua família perfeita. Um pai que a amava, uma mãe que a escolheu e um lar onde ela podia ser exatamente quem era. No criado mudo estava o desenho que Manuela tinha feito na escola. 3 figuras de mãos dadas, sorridentes, com a frase "Minha família que me ama", escrita com capricho. Era a prova de que o amor verdadeiro sempre vence e de que as melhores famílias são aquelas construídas com escolhas do coração, não com obrigações do sangue. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Ricardo entrou no quarto, olhou para a filha dormindo e, com lágrimas nos olhos, confessou para Carolina: "Eu sempre achei que precisava ser um pai perfeito, mas entendi que ser pai não é nunca errar. Ser pai é cair, levantar e ter coragem de mudar pelo bem do filho." Carolina segurou sua mão e respondeu: "E eu descobri que não importa de onde você veio, nem o sangue que corre nas veias. O que define uma mãe, uma esposa, uma família, é o amor que você escolhe dar todos os dias." Nesse instante, Manuela abriu os olhinhos sonolentos e sussurrou: "Papai, mamãe, eu sonhei que Deus me falou: agora vocês são minha família de verdade." Ricardo e Carolina se abraçaram emocionados. Foi nesse momento que entenderam. Não era apenas a história de uma menina com síndrome de Down que encontrou amor. Era a história de uma transformação que mostrou que a vida só faz sentido quando a gente escolhe amar acima de tudo. E a revelação mais forte veio ali, em silêncio, no olhar daquela criança. A verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se sente.
Não está nos bens, mas na bondade. Não está no sangue, mas no coração. Gostou dessa história? Você acha que a Bianca teve o que mereceu? Você acredita que o Ricardo demorou demais para enxergar o que realmente importa? Me conta aqui nos comentários. E até a próxima história.